Irmãos, a paz de Deus. Eu sou Maria, moro no Mato Grosso. E eu tô gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho, né? E eu vou contar para os irmãos um milagre que eu vivi, não foi ninguém que me contou, não foi que eu ouvi falar. Eu contemplei esse milagre dentro da minha casa. Que Deus transformou a querosene em água. Irmãos, isso é para quem crê. Aquele que crê vai acreditar nesse milagre que eu vou contar. No ano de 77, nós morávamos no Paraná e nós somos, né, em 8 irmãos, e o meu irmão caçula tinha 11 meses, estava começando a andar, e o meu irmão mais velho a minha irmã mais velha, 16 anos. E o Senhor recolheu meu pai no ano de 77. O Senhor recolheu meu pai com 43 anos de idade. Meu pai era um caro servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, valente mesmo, um guerreiro de Deus. E o Senhor recolheu ele muito cedo, mas foi feita a vontade dele, né? E então, minha mãe ficou viúva com 37 anos de idade, com 8 filhos para criar. Meu irmãozinho caçula com 11 meses, que é esse do milagre, que eu vou contar. E fazia apenas 15 dias que o senhor tinha recolhido meu pai, estava todo mundo ainda em choque, a minha mãe ainda em estado de choque, né? Todo mundo naquele desespero pela perda do meu pai tão cedo. E a minha mãe foi no mercado fazer compra. E eu era a babá desse meu irmãozinho de 11 meses. Estava começando a andar. Minha mãe foi com o meu irmão mais velho para o mercado fazer compra. E eu fiquei cuidando dele. E os outros meus irmãos ficou com meus primos brincando no quintal. E os irmãos homens e quem é pescador sabe do que eu vou falar, que eu não me lembro o nome, mas eles faziam uma armadilha lá para pescar, para pegar peixe, com um garrafão de vinho de 5 litros. E eles usavam querosene para colocar no fundo do litro, né? E aí botava o fogo lá dentro, queimava o fundo, estourava para fazer a armadilha lá, para pegar o peixe. E eles pegaram a querosene, esperaram a minha mãe sair, né? Porque a minha mãe não deixava eles brincar com querosene, com fogo, mas menino sabe como que é, né? Esperou minha mãe sair e eles foram fazer isso. Pegaram o querosene, colocaram num potinho de margarina e ficaram lá colocando no fundo do litro para estourar e colocaram o potinho no chão. O meu irmãozinho de 11 meses estava começando a andar e ele sentiu sede. Eu descuidei um pouco, né, que cuidava dele, descuidei um pouco, aí ele saiu andando e acho que ele sentiu sede e foi pro lado dos meninos e pegou. E ninguém viu ele pegar, ele pegou o potinho de querosene e tomou. Tinha mais ou menos uns 100 ml de querosene no potinho. E aí, quando ele tomou, ele se afogou, começou a tossir. Aí, quando eu fui correndo, que eu peguei ele, aí eu vi que ele tinha tomado aquele querosene que estava no potinho. Aí eu entrei em desespero, já peguei ele, comecei a socorrer ele, né, acudi ele, peguei ele nos braços. E ele tossindo, e nisso a minha mãe chegou do mercado. E ele já estava desfalecendo no meu colo.
Quando aí a minha mãe chegou, aí eu gritei, mãe, o neném tomou querosene. E ele se afogou. Aí minha mãe já entrou correndo e já entrou em desespero, e já todo mundo começou em desespero, meus irmãos tudo desesperado. Mãe, vamos correr para o hospital. E nisso, irmãos, ele já foi desfalecendo. Ele começou, se afogou ali e já foi desfalecendo nos meus braços. E eu entrei para dentro com ele e sentei na minha casa, tinha escada. E eu sentei no degrau de baixo da escada com ele no colo, e ele já foi desfalecendo. E tossindo já foi desfalecendo, já perdeu a cor e já ficou, só estava respirando. E a barriga dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Ficou como uma gestante que estava nos dias de dar à luz, que a gente fala assim, nossa, a barriga parece que vai explodir, parece que vai estourar. A barriga dele ficou desse jeito, irmão. Foi inchando, 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 parecia que ia explodir. E ele desfaleceu nos meus braços, só estava respirando. Ficou branco, branquinho, perdeu a cor, perdeu. E minha mãe, naquele desespero, sem saber o que fazer, em estado de choque, ainda por causa da morte do meu pai. E ela lembrou daquela palavra que fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aí ela subiu as escadas correndo e foi para o quarto orar, mas ela não conseguia nem orar, ela não tinha nem comunhão para orar, porque o desespero era tanto, né? A aflição era tanta. E aí ela só ajoelhou, colocou o véu e disse que falou: Senhor, faz 15 dias que o Senhor levou o meu esposo. Será que agora também o Senhor vai levar o meu caçula, o meu bebê? O que vai ser de mim, Senhor? O que eu vou fazer? O Senhor transformou a água em vinho. Faça esse querosene transformar em água no organismo do meu filho. E assim, ela orou assim e desceu as escadas. Irmãos, foi questão de minutos. Quando ela desceu as escadas, eu já gritei para ela: Mãe, ele já começou a vomitar aquela água mesmo, branca, branquinha, sem cheiro, sem nada, água. Ele foi vomitando e conforme ele foi vomitando, a barriga dele foi baixando automaticamente, foi abaixando, baixando. E eu gritei para ela: Mãe, o neném tá vomitando água. E ela veio correndo olhar ali naquele desespero. E os meus irmãos, outros todos chorando ali em volta. E aí ele já foi, a barriga dele abaixou, ele já abriu os olhinhos, já despertou nos meus braços. E dali ele já levantou, foi pro terreiro, começou a brincar. Irmãos, questão de minutos, acho que menos de meia hora, ele já estava lá no quintal, brincando. Minha mãe fez mamadeira, ele mamou. E aí, todo mundo preocupado, meus irmãos, tudo, mãe, vamos levar no hospital, que ele deve ficar com sequela, vai ficar ferida no organismo dele, ele vai ferir tudo aí por dentro. Aí a minha mãe falou para uma tia minha, né, que era uma serva de Deus também, muito crente. Daí minha mãe falou: Ermelinda, será que devo levar ele ainda no hospital? Que tá todo mundo com medo, né, dele ficar com sequela, com ferida. Aí a minha tia falou: não, irmã Nésia, se Deus já fez um milagre, Deus não faz nada pela metade. Se já Deus já fez esse milagre, ele fez por completo, irmã. Ele não vai ficar com nada, com sequela nenhuma. Se ele já mamou, ele já tá brincando. Fica em paz, irmã, e só glorifica Deus e agradeça a Deus, porque ele não vai ficar com sequela. E, irmãos, e esse milagre, esse menino do milagre, hoje ele está com 47 anos, nunca teve nada, nunca, nunca, nunca teve sequela, problema nenhum, de estômago, nada, nada, nada. E hoje com 42 anos, o Senhor converteu ele, o coração dele. Hoje ele serve a Deus também. E hoje ele louva a Deus e ele conta esses testemunhos nas igrejas, onde ele congrega, porque na verdade ele não lembra, mas ele cresceu ouvindo falar, né? Ele sabe tudo porque ele ouviu falar.
E isso ficou gravado no coração dele, né? Na mente dele e no coração, esse milagre de Deus. Que Deus transformou a querosene em água no organismo dele. E então, irmãos, para a gente ter um milagre de Deus, para a gente receber uma cura, um milagre de Deus, basta a gente crer. Basta a gente crer. Porque tudo que, se a gente crer e tiver fé, tudo que a gente buscar, que a gente pedir para Deus, Ele concede, Ele opera na nossa vida. E esse milagre está aqui, contando hoje e glorificando o nome de Deus. Que Deus é bom na nossa vida, Deus faz cura, Deus faz milagre, Deus opera maravilhas no nosso meio. Basta nós crermos. Este é um dos testemunhos, uma das obras que eu tenho para contar aqui. Em outra ocasião eu posso contar outras obras que o Senhor tem feito. Mas esse foi o que ficou marcado, nunca eu vou esquecer na minha vida, e ninguém da família esquece isso. Esse milagre que Deus operou na vida do meu irmão. E eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.